Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa aula sobre progressão de regime. Nós vamos estudar um dos pontos mais polêmicos e mais importantes da Lei de Execução Penal, com foco aí no novo pacote anticrime. Meu nome é Cíntia Toledo, eu sou professora de Direito Penal há 20 anos, com experiência na graduação, pós-graduação e também em concursos públicos. Estou aqui para conversar com vocês sobre toda a evolução histórica e alguns pontos que eu considero aí importantíssimos para fins de concurso público com relação a esse tema da progressão de regime. Então vamos lá. No nosso ordenamento jurídico, nós temos a adoção pelo nosso legislador do sistema progressivo de cumprimento de pena. O que isso quer dizer? Pelo sistema progressivo de cumprimento de pena, o sujeito ele terá direito a progredir, ou seja, a melhorar a situação carcerária, caso ele tenha um bom comportamento e depois de cumprir um tempo de pena. Então eu preciso cumprir aí dois requisitos, o tempo e o mérito, e ele vai melhorar a situação carcerária dele, progredindo para o regime semiaberto e, posteriormente, caso ele cumpra o requisito do tempo e do mérito, ele progride para o regime aberto. Esse sistema progressivo, ele faz parte da execução penal do nosso país e, juntamente com o princípio da individualização da pena, eles representam aí os pilares da execução penal. Nós temos outros princípios, mas o sistema progressivo e o princípio da individualização da pena, eles são extremamente importantes para entender essa questão da progressão de regime. O princípio da individualização da pena já foi utilizado inúmeras vezes pelo Supremo Tribunal Federal para declarar a inconstitucionalidade de algumas normas em matéria penal. Então, é um princípio que interessa não só para a execução penal, mas também para o direito penal como um todo. Por esse princípio, nós temos três momentos da individualização da pena. O momento do legislativo, que é o primeiro momento da individualização, o momento legislativo, o momento judicial e, por fim, o momento do poder executivo, né, da atuação da execução da pena. Então vamos entender isso. O primeiro momento, o legislador vai individualizar a pena. Como que ele vai individualizar a pena? De acordo com a gravidade da conduta em abstrato. Então o que nós temos nesse momento? Eu tenho uma pena de 1 a 4 anos para o furto, de 2 a 12 para a corrupção, de 4 a 10 para o roubo e por aí vai. Então o legislador individualiza a conduta, fixando os elementos definidores dessa conduta e trazendo a previsão da pena. Num segundo momento, caso um sujeito concreto venha violar essa norma, o que nós vamos ter? O momento da individualização pelo poder judiciário. O juiz, através da individualização da pena, vai e fixa a pena devida de acordo com aquele indivíduo que praticou aquela conduta. Então eu vou verificar a individualização no plano judicial no momento da dosimetria, no momento da aplicação da pena. Então, duas pessoas que praticaram um crime no mesmo momento, praticaram um crime juntas, uma vai ter uma pena diferente da outra, de acordo com características individuais de cada uma. Então, eu posso ter uma relação de parentesco com a vítima, o sujeito pode ocupar um alto cargo na administração pública, num crime contra a administração pública, a idade do sujeito pode influenciar na aplicação da pena. Então, tudo isso nós vamos verificando aí e realizando a individualização da pena no plano judicial. Depois que ele é condenado, nós vamos ter a individualização da pena no plano executivo, ou seja, no plano da execução da pena. Durante o cumprimento da pena, eu preciso individualizar aquele cumprimento de acordo com elementos individuais do sujeito. O sujeito que trabalha, ele tem direito à remissão de pena. O sujeito que tem bom comportamento, ele vai ter direito a alguns benefícios. O sujeito que pratica falta grave vai regredir de regime. Então, tudo isso nós vamos analisar na hora da fixação, na hora do cumprimento da pena. E aí, o que acontece com relação à progressão
de regime. Primeira coisa que a gente precisa verificar. Historicamente, a nossa Lei de Execução Penal, de 1984, ela exigia o cumprimento de 1/6 da pena para o sujeito que praticasse crimes desde que ele tivesse um bom comportamento. Então, inicialmente, a lei exigia bom comportamento e o cumprimento de 1/6 da pena. Isso era o tratamento legal que nós tínhamos para os crimes hediondos, não hediondos, até porque a gente nem tinha a lei de crimes hediondos e nesse momento a gente não tinha nem a Constituição Federal, que surge em 1988, exigindo aí o cumprimento, exigindo um tratamento mais rigoroso para os crimes equiparados a hediondo, terrorismo, tráfico e tortura, e para os crimes hediondos. Quais seriam os crimes hediondos? Os crimes que o legislador vier a definir como hediondo. Então, a Constituição garante o princípio da individualização da pena, dizendo que a lei vai regular a individualização da pena, e essa mesma Constituição Federal diz que o terrorismo, o tráfico e a tortura vão ser insuscetíveis de alguns benefícios, da mesma forma aí que os crimes hediondos, e quem vai definir quais são esses crimes hediondos é o legislador. Em 1990, em razão de ondas de criminalidade que atingiram especialmente as classes mais altas, tá? Nós temos historicamente alguns fatos que geraram uma pressão legislativa para a promulgação dessa lei, e o legislador traz um rol de crimes hediondos. Então, o nosso sistema de definição de hediondez é um sistema legal. O legislador traz uma lista de crimes que são considerados hediondos, e para esses crimes o legislador estipula um determinado tratamento. Essa lista de crimes está prevista no artigo 1º da Lei de Crimes Hediondos, e dentro dessa lista, na história do direito brasileiro, na história recente, nós tivemos alterações muito significativas. Desde o início da Lei de Crimes Hediondos até o pacote anticrime, a lista desses crimes sempre foi alterada. Tá? Só para vocês terem uma ideia, quando nós tivemos aquele episódio conhecido como pílula de farinha, uma falsificação de pílula anticoncepcional, nós tivemos uma alteração da Lei de Crimes Hediondos. Quando tivemos aí a alteração do Código Penal, tratando do feminicídio, alteramos a Lei de Crimes Hediondos. Então, nós temos a definição desses crimes hediondos, ela sempre vem sofrendo alterações aí pontuais. E para os concurseiros de plantão, as bancas adoram pedir quais são esses crimes. Nós vamos estudar a Lei de Crimes Hediondos na hora certa. O que eu preciso que vocês saibam é que nesse momento o legislador faz o seguinte: esses crimes são hediondos e o terrorismo, o tráfico e a tortura, equiparados a hediondos pela Constituição, esses sujeitos condenados por esses crimes hediondos e equiparados, eles não vão progredir de regime. Então havia, nesse momento, uma proibição da progressão de regime para os crimes hediondos e equiparados. Então, o Brasil adotava o sistema progressivo, vamos progredir de regime, para os crimes hediondos, não. Um setor da doutrina, logo que surgiu a Lei de Crimes Hediondos, sempre foi um tema muito polêmico, nós nunca tivemos unanimidade sobre isso, nem no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Um setor da doutrina passou a questionar a constitucionalidade dessa norma por força da violação do princípio da individualização da pena no plano executivo. Ou seja, durante a execução da pena, quando eu proíbo a progressão, eu estaria violando o terceiro momento da individualização da pena. Quando eu não permito que o juiz analise as circunstâncias concretas a fim de verificar se o sujeito merece ou não a progressão de regime. O legislador proíbe de forma taxativa, violando aí a análise individual do cumprimento da pena. O que aconteceu logo depois? Então, num primeiro momento, apesar da crítica doutrinária, o Supremo, chamado a se manifestar sobre o tema, reconheceu a constitucionalidade da norma, até 2006. Então, o Supremo, de 1990 a 2006, manteve o entendimento da constitucionalidade da norma. No meio do caminho, em 97,
nós tivemos uma pequena alteração para o crime de tortura. O nosso legislador, cumprindo o mandamento constitucional de criminalizar a tortura, em 97, criminaliza as condutas, né, envolvendo aí a tortura e determina que o sujeito condenado pelos crimes de tortura, salvo a hipótese da tortura por omissão, que também é tema para uma lei específica, para um estudo específico, para uma aula especial, mas o sujeito condenado por tortura, em regra, deverá iniciar o cumprimento da pena no regime fechado. Então, o que a lei de tortura fez? Ela flexibilizou a lei de crimes hediondos. O tratamento que nós tínhamos até então, crime hediondo não progride. Tortura vai iniciar no fechado. Se vai iniciar no fechado, quer dizer que vai progredir. Um setor da doutrina vem e fala, não senhor, esse tratamento tem que ser para todo mundo que pratica hediondo ou equiparado. Por quê? Porque a própria legislação constitucional equiparou todos esses crimes. Então, eu não posso dar um tratamento mais benéfico para um em detrimento de outros. Supremo falou, não, é um tratamento específico para o crime de tortura. O sujeito condenado por esse crime vai iniciar no fechado, vai progredir, e para os outros crimes hediondos não. Até 2006. Em 2006, num julgamento importantíssimo para o nosso país, o Supremo Tribunal Federal declara a inconstitucionalidade da lei de crimes hediondos no que se refere à proibição da progressão de regime. Então, a partir de 2006, todas as pessoas que foram condenadas em razão da declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, essas pessoas passaram a ter direito à progressão de regime. O que aconteceu, mais uma polêmica envolvendo a progressão de regime, é que rapidamente o legislador elaborou uma norma em 2007, então, declaração de inconstitucionalidade em 2006, em 2007, vem o nosso legislador, atuando rapidamente em razão da declaração de inconstitucionalidade, e passa a exigir o cumprimento de 2/5 da pena para o sujeito que pratica hediondo ou equiparado, se primário, e 3/5 se reincidente. Então, a partir de 2007, nós temos um tratamento distinto para o sujeito que pratica crime hediondo e o sujeito que pratica um crime não hediondo. O sujeito que pratica o não hediondo vai ser regulado pela lei de execução penal. Ele tem que cumprir 1/6 da pena. O sujeito que pratica um hediondo ou equiparado, ele vai ter que cumprir 2/5 se primário ou 3/5 se reincidente. Só que, e isso também é tema para uma outra aula, nesse caso de direito constitucional, a declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal veio num caso concreto, não foi numa ação declaratória de inconstitucionalidade, foi num habeas corpus. E nesse habeas corpus, a princípio, eu teria o efeito inter partes, ou seja, para as pessoas envolvidas naquele habeas corpus, no caso, para o paciente. E o efeito para todo mundo só viria com a suspensão da eficácia da norma pelo Senado Federal. Só que naquele julgamento, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a própria decisão já daria esse efeito erga omnes. Alguns juízes não cumpriram a decisão, aguardando aí a suspensão da eficácia da norma pelo Senado Federal, e o Supremo Tribunal Federal precisou editar uma súmula vinculante obrigando os juízes da execução penal a reconhecerem, a observarem a declaração de inconstitucionalidade daquela norma. Então, o que aconteceu? Vamos resumir para que fique muito claro, porque nós vamos precisar disso para estudar o pacote anticrime. 2007 para trás, ficou muito fácil de entender. Todo mundo progride com 1/6. Por quê? Em razão da declaração de inconstitucionalidade que o Supremo determinou que todos observassem, houve o efeito repristinatório da lei de execução penal para os casos de crime hediondo. Então, todo mundo, a lei de execução já era aplicada para os crimes não hediondos. Agora, em razão da declaração de inconstitucionalidade, a norma é nula e ocorre o efeito repristinatório.
nós vamos ressuscitar, vamos colocar assim, a lei de execução penal para todo mundo, inclusive para quem praticou o crime hediondo. Então imagine a situação do sujeito que praticou um crime no ano 2000. Naquele momento era proibida a progressão. Com a declaração de inconstitucionalidade, ele vai ter direito a progredir. O legislador vai rapidinho e elabora uma norma, 2007. Ele vai ter direito a progredir com base na lei de 2007 ou com base na lei da execução penal? Ficou fácil. 2007 para trás, todo mundo, em razão da declaração de inconstitucionalidade, vai progredir com o sexto. 2007 para frente, eu preciso ver a diferença. O sujeito praticou um crime hediondo, ele vai progredir com 2/5 se primário e 3/5 se reincidente. Crime não hediondo, lei de execução penal. A situação ficou simples. E aí, assim, nós vivemos até 2018, quando o legislador elaborou uma alteração à lei de execução penal, permitindo a progressão de regime para mulheres, mães, né, para mães de crianças ou pessoas com deficiência e gestantes. O legislador passa a permitir a progressão de regime depois de cumprido 1/8 da pena, desde que cumprido requisitos adicionais. Então vamos lá. A mulher gestante ou a mulher mãe de criança ou deficiente, ela vai ter direito a progredir de regime independente do crime praticado, depois de cumprir 1/8 da pena. 1/8 da pena. Quando ela praticar um crime não violento, então o crime não pode ter sido praticado com violência ou grave ameaça, não pode ser um crime praticado contra o filho ou dependente, isso é muito óbvio, né? Ela está tendo um benefício pelo fato dela ser mãe, mas ela praticou um crime contra o filho, óbvio que o legislador trouxe aí a proibição dessa progressão especial se a mulher vier praticar um crime contra o filho. Então não é crime violento, não pode ser contra o filho, ela tem que ser primária, ostentar bom comportamento carcerário e não pode ter envolvimento com organização criminosa. Nesse caso, ela vai progredir com 1/8. E aí, mais uma vez, posicionamento tranquilo, uma norma penal benéfica ao réu que seria aplicado de forma retroativa. Então, até 2018, 1/8 para essa hipótese de mães de crianças ou gestantes, 1/6 para todos os outros crimes e 2/5 e 3/5 para o caso de hediondo, 2/5 primário e 3/5 para o reincidente. Vem o pacote anticrime e traz uma alteração significativa nessa matéria. E a tradição, né, a gente viu aí desde 84 até 2018, a tradição sempre foi utilizar o critério fracionário. Então, 1/6, 2/5, 3/5, 1/8. Vem o pacote anticrime e muda essa tradição, o que a princípio não tem nenhum problema. Ele passa a exigir o cumprimento de determinadas frações da pena, que alterou aí, esse ponto do pacote alterou o artigo 112 da Lei de Execução Penal. Então, hoje, eu tenho a exigência do cumprimento de percentuais específicos para o sujeito, dependendo do crime que ele vier a praticar. O pacote anticrime, ele traz hoje frações, dependendo então da gravidade do crime e da circunstância pessoal do sujeito ser primário ou reincidente. São duas coisas que nós vamos analisar. Atenção, porque o legislador mantém a progressão especial de 1/8 da pena para o caso de gestantes e mães de crianças ou pessoas portadoras de deficiência. Nesse caso, a progressão continua sendo de 1/8. Um ponto importantíssimo é o reconhecimento legal de uma posição do Supremo Tribunal Federal com relação ao tráfico privilegiado. E aí, quem está estudando tem que estar muito atento a isso, porque houve uma mudança do posicionamento do STJ em razão de uma posição do Supremo que gerou alteração legislativa. Então, vamos entender isso. O tráfico de drogas
nós temos a princípio 3 grandes figuras envolvendo aí o tráfico de drogas. São várias figuras, mas as 3 que interessam para essa aula é o grande traficante, o financiador, né? O pequeno traficante, que a doutrina convencionou chamar de tráfico privilegiado, e o traficante que se enquadra no caput do 33. Eu não vou tratar hoje da figura do colaborador, do informante, porque não vem ao caso. E o legislador trouxe a possibilidade de diminuir a pena do sujeito que, primário e de bons antecedentes, não tiver envolvimento com organização criminosa, nem integrar organização criminosa, né? Não tem envolvimento nenhum com isso, ele se envolve com tráfico de droga. Então, a primeira vez o cara foi pego vendendo droga, não tem, é primário, de bons antecedentes, não tem nenhuma condenação, não tem um envolvimento com organização, ele vai ter direito a uma diminuição da pena. E aí, começou uma discussão na nossa jurisprudência sobre o caráter hediondo desse crime. Então, o que acontece? O STJ editou uma súmula reconhecendo que esse tipo de tráfico, o tráfico privilegiado, era considerado um crime hediondo. Vem o Supremo, depois da edição da súmula do STJ, e fala, não, essa figura não é considerado crime hediondo, esse tráfico não é hediondo. E aí, a súmula teve que ser cancelada. E o que aconteceu com a legislação? A legislação vem e reconhece, tá, nesse pacote anticrime, que essa figura do artigo 33, parágrafo 4º, que é do tráfico privilegiado, esse crime não ostenta o caráter hediondo. Agora, atenção, então, qualquer pessoa condenada por tráfico privilegiado, aquele crime não vai ser considerado hediondo. A mulher cai na regra geral. Se for gestante ou mulher grávida, vem a cair na hipótese da progressão especial, ainda que pratique o crime hediondo. É isso que a gente tem que tomar cuidado. Então vamos repetir. Tráfico privilegiado não é hediondo para ninguém. É a posição hoje do texto da Lei de Execução Penal, que vai aí, né, no mesmo sentido da decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, primeira hipótese de progressão. Mulher, qualquer crime, seja hediondo ou não, desde que preenchidos os requisitos legais, a mulher grávida ou a mãe passa a ter direito a progredir de regime com 1/8. Esse 1/8, só para facilitar essa comparação, essa análise do direito intertemporal, esse 1/8 corresponde a 12,5% da pena. Tá, então eu fiz aí essa tabelinha para vocês entenderem e verificar aí questão de retroatividade da norma. Então vamos devagar. A norma penal, todo mundo já sabe disso, ela vai retroagir para beneficiar o réu. Tá? Então a norma penal vai retroagir para beneficiar o réu. Em geral, o pacote anticrime é uma norma que tem uma pegada mais punitivista. Então, em geral, nós podemos afirmar que o pacote anticrime vem a agravar a situação do réu. Por que em geral? Porque tem alguns pontos que não, tá? Alguns pontos que são benéficos aí, né? E extremamente condizentes com a nossa Constituição Federal. Agora, o que aconteceu? Quando a gente pega a questão do direito intertemporal, é muito importante a gente fixar, é indispensável fixar a data do fato. Por que isso? O pacote anticrime, que alterou as regras de progressão de regime, ele entrou em vigor, né, depois de cumprido o período de vacatio legis, nesse caso de 30 dias, ele começou a produzir efeitos do nosso país a partir de 23 de janeiro de 2020. Então, apesar da data da lei ser 23 de dezembro de 2019, a gente tem que estar atento porque ele começa a produzir efeitos depois do cumprimento desse período de vacatio legis de 30 dias. Então, eu preciso verificar a data do fato praticado pelo sujeito. Se ele praticou o fato antes de 23 de janeiro de 2000 e aquele ponto da lei for prejudicial para o réu, ele tem direito de ser julgado, ele tem direito de progredir de regime com base na lei anterior. Se ele praticou o fato depois de 23 de janeiro de 2020, se for prejudicial a ele, a nova lei vai regular a situação jurídica dele. Então, o que eu preciso verificar? Primeiro ponto, a data do fato. Segundo ponto, se a norma é pró-réu
ou se a norma vem a prejudicar o réu. Então, se eu tenho uma reformácio in melius, que melhora a situação do réu, e melhorando a situação do réu, é uma norma que vai retroagir de acordo com as regras de direito intertemporal, ou se é uma reformácio in pejus, uma reforma que piora a situação do réu e, consequentemente, não vai retroagir. Então, vamos ver o que a nossa lei, a nova lei, trouxe. Para o sujeito que é primário e praticou um crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, ele vai ter direito a progredir de regime com 16% da pena, segundo a nova legislação. Antes, com a lei anterior, ele tinha o direito a progredir depois de cumprir um sexto, que daria 16,6%. Então, eu tenho uma reforma que melhorou a situação do réu. É uma fração pequena, é um percentual pequeno, mas não deixa de ter melhorado. As outras situações, nós vamos ver, por exemplo, o sujeito que é reincidente em crime não violento, ele passa a ter que cumprir 20%. Então, eu tenho uma reformácio in pejus. Antes, ele cumpria um sexto, 16,6%. Agora, ele passa a cumprir 20%. Depois, 25% se o crime for violento e se ele for primário. 30% se for reincidente em crime violento. 40% se for primário em hediondo. E aí o legislador manteve. Eu não tenho, nem melhorou nem piorou a situação do réu. Manteve, porque 2/5 equivale a 40%. Antes, o sujeito que praticasse um crime hediondo progredia com 2/5. Agora ele passa a progredir com 40%, que equivale a 2/5, então sem alterações. Atenção para o sujeito primário que pratica um crime hediondo com resultado morte. A situação para ele se agravou. Esse sujeito não cai na regra dos 40%, ele cai na regra dos 50%. Então tem que tomar muito cuidado se a questão trata, por exemplo, de um latrocínio, que é um roubo seguido de morte. Porque, nesse caso, como eu tenho resultado morte, o percentual sai dos 40%, ainda que o sujeito seja primário, e vai para os 50%. Junto com o sujeito que exerce comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo e para o sujeito que pratica o crime de constituição de milícia privada. Esse sujeito, para progredir de regime agora, ele vai ter que cumprir 50% da pena. Antes, o crime de constituição de milícia caía na parte geral também da Lei de Execução Penal, ok? Agora, o sujeito que pratica um crime hediondo, sendo reincidente, ele tem que cumprir 60% da pena, que equivale a 3/5, então também só mudou aí a forma de previsão, mas 3/5 equivale a 60%. E, por fim, o sujeito que é reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, ele vai ter que cumprir 70%. Então, nós temos também um agravamento considerável para esse sujeito. Antes, ele tinha que cumprir 2/5, que equivale a 40%, se ele não fosse reincidente. Sendo reincidente, 3/5, que equivale a 60%. E agora, ele tem que cumprir 70% da pena. Então, são essas aí alterações importantíssimas que nós tivemos em matéria de execução penal. Essas são, então, as alterações que o pacote anticrime promoveu no artigo 112 da Lei de Execução Penal. Nós ainda temos muitas alterações, tanto na legislação penal, quanto na parte da legislação especial, lei de organização criminosa, que também nós temos hoje uma regrinha lá proibindo a progressão de regime. Temos a questão, outros pontos envolvendo o processo penal, que estão tão polêmicos, né, aí na pauta do Supremo Tribunal Federal, mas esse foi um tema que eu escolhi para conversar com vocês, para que vocês tenham dimensão da importância desse tema. É um tema que nós temos aí várias súmulas, súmula vinculante, súmula do STJ, e também nós temos aí o curso disponível, né, quem tiver interesse em conhecer, está disponível na nossa plataforma, o curso completo da Lei de Execução Penal, já com as alterações do pacote anticrime, e para que vocês também tenham uma ideia da importância desses temas de execução penal,
nós temos aí várias teses do STJ fixado nessas matérias de execução penal, né, tanto de remissão quanto de falta grave, que são pontos aí importantíssimos para quem está estudando para o concurso público em geral. Então, quem tiver interesse em conhecer logo os concursos, é só entrar na nossa plataforma e o curso na íntegra vai estar disponível para vocês. Muito obrigada!